Sétimo ano. Então, neste vídeo, vocês irão acompanhar a correção das atividades sobre a subtração de números inteiros. A primeira atividade que nós vamos fazer a correção foi postada dia 19 de maio no aplicativo do Classroom e vocês deveriam estar entregando até o dia 26 de maio. Então, peço que localizem essa atividade no caderno de vocês. É a atividade 1, da página 54 do livro didático. Então, eu vou pedir para que vocês acompanhem a correção com o caderno aberto e arrumem o que estiver incorreto, prestando bastante atenção para aprender o que você errou, poder aprender e próxima vez fazer corretamente. Então, na questão 1, pede para que a gente calcule o resultado de cada subtração. Então, só para relembrar, sempre que aparecer o menos na frente de um número que está dentro dos parênteses, é para indicar que eu tenho que fazer o oposto deste número. Então, observando as atividades que vocês mandaram foto pelo aplicativo, eu observei que vocês tentaram fazer a conta diretamente, por exemplo, quiseram somar com mais 25, esqueceram de fazer o oposto aqui, de trocar o sinal, aí a resposta ficou mais 25, por exemplo. Aqui, em vez de fazer 72 menos o 60, muitos alunos fizeram 72 mais 60, esqueceram de fazer o oposto aqui. Então, quando vocês têm uma subtração, tem que, mesmo que dá trabalho, tem que lembrar de reescrever a conta fazendo o oposto do número, onde tem um menos na frente dele. Então, por causa disso que houve bastante erro nessas atividades. Vocês esqueceram de fazer o oposto do número. Então, vamos para a questão A. Então, na questão A, eu vou reescrever o zero, é assim que vocês devem fazer, após ter copiado ali a questão. Aí, aqui, este menos na frente do mais 25 significa que eu vou fazer o oposto do mais 25. Então, o que é o oposto de um número? É o sinal contrário. Então, em vez de ser mais 25, agora nós vamos ter a operação menos 25. Aí, depois que fizeram o oposto, aí sim você vai resolver a operação. Não pode resolver direto assim, porque senão a gente acaba errando, acaba somando ou diminuindo incorretamente. Então, quanto que é 0 menos 25? Se eu não tinha dinheiro nenhum e fui lá e comprei alguma coisa por R$25, eu vou ter uma dívida de R$25. Então, eu vou ter 25 negativo. Ou também dá para lembrar daquela propriedade que quando eu estou ali somando o número com zero, o zero ele acaba não influenciando no outro valor, né? Então, por isso que continua sendo menos 25. Questão B agora. Então, eu vou escrever aqui o primeiro valor, que é o zero. Aí agora, antes de eu ver se eu vou somar ou eu vou diminuir pelo 15 negativo, eu vou fazer o seu oposto. Sempre que vocês encontrarem um sinal de menos na frente de um número, vocês vão fazer o oposto desse número, trocar o sinal dele. Então, era menos 15 o seu oposto, então o sinal contrário será mais 15. Aí agora a gente soma o 0 com o 15, que não tem segredo nenhum, né? Sétimo ano. Vai ser 15 positivo, porque eu ali estou somando com 15, se eu não tinha dinheiro nenhum e eu ganhei R$15, eu vou estar com uma sobra desses R$15. Aqui a professora vai indicar que o número é positivo colocando o sinal de mais na frente dele, mas se você prefere, pode indicar só assim, só escrevendo o número, não precisa ficar colocando o sinal de mais na frente do número no resultado para indicar que ele é positivo. As duas formas, as duas maneiras estão corretas. Questão C. Aqui eu vou repetir o primeiro número, que é o menos 11, apenas só vou fazer a retirada desse número dos parênteses. Vocês observam que o zero, na questão A e B, o zero nem estava entre parênteses, né?
Não tem necessidade de colocar o zero entre parênteses, porque ele não tem sinal. A gente usa os parênteses nos outros números por causa dos seus sinais, tá bom? Aí aqui, ó, de novo tem a presença do menos na frente de um número. Então, se era mais 32, eu vou fazer o oposto, agora eu vou ter menos 32. Aí agora eu vou resolver essa operação. Nós observamos que os dois números possuem sinais iguais, então a gente deve adicionar os seus módulos e manter e conservar o sinal de menos. Então, 11 mais 32 é igual a 43, né? Porque, ó, 2 mais 1 é 3. 3 mais 1, 4, 43. E como os dois números são negativos, o resultado também ficará negativo. Se eu devo 11 e passo a dever ainda mais o 32, eu vou ter uma dívida de R$ 43. Próxima, agora vamos para a questão D. Vão corrigindo aí no caderno de vocês também, tá? Então, vamos para a questão D. Então, ó, aqui eu tenho o mais 40, 40 positivo, vou tirar ele dos parênteses. Vocês podem estar escolhendo se ainda vão preferir colocar o mais na frente dele ou não, tá? Então, as duas formas indicam que o 40 é positivo. E aqui, ó, tem o menos na frente do 47, que é positivo. Então, eu devo fazer o oposto de 47 positivo, que será 47 negativo. Aí, agora eu vou resolver essa operação. Ó, eu observo que esses números têm sinais diferentes, porque o 40 é positivo e o 47 é negativo. Quando os números têm sinais diferentes, eu devo diminuir o maior módulo pelo menor. Então, o maior é 47. Então, vou fazer 47 menos o 40, que é igual a 7. Para eu saber se o 7 vai ter sinal de mais ou de menos, eu observo qual é o sinal do maior número aqui, ó. Então, o resultado vai ser negativo, 7 negativo. Então, pensando em questão de dívidas, de dinheiros, de devo, eu tenho, ó, se eu tinha 40 reais, mas eu fiz uma compra ali, eu gastei para 47 reais, o que vai acontecer? Vai me faltar os 7 reais para pagar essa compra, né? Então, vou ficar com uma dívida de 7 reais. Por isso que fica com sinal negativo. Questão E. Vou começar aqui pelo 1 negativo, só vou tirar ele dos parênteses. Ele vai continuar sendo negativo. Aí eu observo, ó, aqui na frente do 64 negativo, eu tenho um menos. Então, eu vou fazer o oposto do 64 negativo, que é 64 positivo. Aí, para resolver essa operação, nós vamos observar o quê? Ó? Os sinais desses números. Um é negativo e o outro número é positivo. Então, sinais diferentes, diminui o maior módulo pelo menor. Então, 64 menos 1 é igual a 63. 63 vai ser positivo ou negativo? Qual é o sinal do maior número? Ó? 64 é maior que 1, né? Qual é o sinal do 64? Mais. Então, o 63 vai ser positivo. Eu vou escrever o sinal de mais na frente dele, mas quem não escreveu está totalmente correto também. Significa a mesma coisa. Significa que o 63 é positivo. Tô pensando em questão de eu devo, eu tenho. Ó, se eu devia R$1 lá no banco, vamos supor, né? Tava lá com o meu extrato bancário, faltando R$1 lá para minha conta, devendo R$1 para o banco. Eu vou lá e deposito R$64, o que vai acontecer com o meu saldo bancário? Vai estar sobrando R$63. O que indica que está sobrando? O sinal de mais, ou simplesmente sem até mesmo colocar o sinal de mais, né, turma? Questão F, está aqui na segunda coluna. Eu tenho aqui o mais 72, então só vou retirar ele do parênteses. Também não vou escrever o sinal, porque não precisa, né? Então, 72 positivo. Aí, agora eu faço o oposto do mais 60, que é
menos 60. Depois eu resolvo essa operação. Essa é bem tranquila, ó. Eu vou ter 72 menos 60, que é igual a 12. Se eu tenho 72 reais e vou lá e compro algo por 60 reais, quanto que vai sobrar para mim ainda? Ó, vai sobrar 12 reais para eu gastar com outra coisa ainda. Questão G. Vou repetir o 9 negativo, só vou retirar ele dos parênteses. Vou fazer o oposto do mais 28, que é menos 28. Deixa eu tentar escrever um pouco melhor aqui. Bom não vai ficar, mas só um pouquinho melhor. Então, ó, eu vou ter 9 negativo com 28 negativo. Nós vamos observar que os dois números têm sinal igual, os dois são menos. Então, eu devo adicionar os seus módulos, eu vou adicionar as dívidas. Então, quanto que é 9 mais 28? É igual a 37. Como os dois números são negativos, o meu resultado vai ficar negativo. Se eu devia R$9 e passei ainda a dever 28, eu vou estar no total devendo R$37 agora. Vamos para H. Questão H está aqui. Vou retirar o 40 do parênteses. Ele é positivo, então só vou reescrever ele aqui. Aí eu vou observar que tem um menos na frente do mais 80. Então, isso indica que eu vou fazer o oposto do mais 80. Ele vai ficar negativo, menos 80. Então, ó, os sinais desses dois números são diferentes. O 40 é positivo e o 80 é negativo. Então, eu devo subtrair o maior módulo pelo menor. Qual que é o maior? O 80. Então, eu vou fazer 80 menos o 40, que vai me sobrar 40. Esse 40 vai ter qual sinal? Ó, o sinal do maior número, que é o menos. Então, eu vou ter 40 negativo. Então, se eu tenho R$40 e eu lá no banco, lá no meu extrato bancário, estou com R$40 positivo, eu faço uma retirada de R$80, o que vai acontecer com o meu saldo? Vai ficar 40 negativo, vou ficar ali, vou ter que emprestar R$40 do banco. Questão I. Eu tenho o mais 31, só vou reescrevê-lo e tirar dos parênteses. Aí aqui eu observo que tem novamente o menos na frente de um número, então eu vou fazer o oposto deste número. Então, o oposto de menos 73 é mais 73. Aqui ficou fácil, ó. Os dois números são positivos. Então, se eu tinha R$31 e ganhei R$73, o que vai acontecer agora? Quanto que é 31 mais 73? 104 positivo. Perdoem aqui a letra, tá, gente? Que é bem difícil escrever aqui. Mas vamos tentando. Última da questão 1. Então, ó, eu vou repetir o primeiro número, que é o 105, negativo. Aí eu vou reescrever aqui, ó, o 119, observando que eu vou ter que fazer o oposto dele. Então, o oposto de 119 negativo é 119 positivo. Aí eu observo que esses dois números possuem sinais diferentes, então eles devem ser subtraídos. Vou pegar o maior módulo, que é o 119,
e subtrair pelo 105, que vai totalizar em 14. Positivo, porque o 119 é maior, ele é positivo. Também dá para pensar assim, se eu estava lá com um saldo de R$105 negativo no meu extrato bancário, e eu depositar R$119, vai ficar sobrando R$14 agora na minha conta. Então, nos próximos vídeos, a professora vai fazer a correção das outras questões sobre a subtração. Só quero fazer uma observação, ó. A gente só faz o oposto do número quando tem o menos na frente do número. Se eu tiver isso daqui, ó, vou fazer um exemplo para vocês. Se eu tiver o sinal de mais na frente do número, vocês não fazem o oposto, aí vocês vão continuar somando com o mesmo sinal que já se encontrava dentro do número, dentro dos parênteses, tá bom? Porque eu reparo que acontece bastante disso, e que quando vocês começam a aprender aqui a subtração, começam a fazer o oposto de todos eles que estão dentro do parênteses, e não é assim. Só faz o oposto se tiver o sinal de menos. Quando tem o sinal de mais, não faz, só soma, continua somando com o mesmo sinal que o número já tinha, tá certo? Então fique ali com o vídeo das outras questões.